O que é necessário para se tornar um bom professor? Paulo Freire escreve quase que um manual para a docência em seu livro Pedagogia da Autonomia. Em sua obra, vemos brotar muitos professores como professor pesquisador, professor propositor, professor crítico, professor que aceita o novo, professor que possui bom senso, professor que escuta. Se prestarmos atenção nessas qualidades, muito pouco há de técnico. Isso porque o professor, antes mesmo de aprender o que deve ensinar, precisa aprender a ser humano. Ao mesmo tempo, não é fácil ser humano, assim como não é fácil ser professor. Deparados com essa grande responsabilidade do fazer docente, nos perguntamos: somos humanos? E então buscamos em nossa memória todos aqueles momentos em que exercitamos a nossa humanidade. Certamente começam pela família e nos valores que trazemos de casa. Então partimos para a escola e sua importância é fundamental como um espaço para conviver com a diferença. E então vamos para o mundo, trilhando nosso caminho para realizar nossos projetos de vida. Praticar a docência é praticar o pensamento complexo, como Mohan nos fala. É perceber que somos indivíduos inseridos dentro de uma sociedade. Nossos atos carregam nossos valores, que são reflexos dos atos de nossos pais, de nossos avós e de todos os nossos antepassados. O professor, nesse sentido, pode ser percebido como uma aranha que tece uma teia viva de afetos e valores entre si e entre seus alunos. Teia, fruto da ancestralidade e da experiência de vida. O bom professor, nesse sentido, não é apenas aquele que ensina seu aluno a tecer, mas que o ensina a tecer em partilha. No entanto, todo simbolismo é uma faca de dois gumes. O professor Aranha também pode ser aquele que prende seus alunos como uma presa, impede o movimento, interrompe a curiosidade, limita o aprendizado. Também pode ser aquele que manipula seu aluno como um titereiro, levando-o onde acredita ser o local correto para seus objetivos. Como arte educador da área das artes visuais, trabalho com a visão como modo de perceber o mundo. Através do exercício de um olhar atento conosco e com os outros, temos a capacidade de distinguir, separar ou reconhecer os estímulos visuais que nos cercam e que muitas vezes nos fatigam, nos seduzem ou nos acomodam. Neste sentido, o que tais estímulos visuais nos dizem? De que forma os modos como vemos as coisas dizem sobre nós e sobre o modo como atuamos no mundo? A prática de um olhar atento vem ao encontro da prática de um olhar criador. É um olhar desperto, questionador, como o olhar da criança. Busca estimular este olhar através de uma pedagogia do olhar simbólico, conceito desenvolvido pela professora Cláudia, que através de processos autoformadores estuda os componentes do imaginário humano e sua complexidade, a fim de nos percebermos como agentes atuantes, escritores da história, assim como integrantes do trajeto antropológico, ou seja, da contínua caminhada de nossos ancestrais pelo mundo. No final de 2019, a professora Cláudia retornou de sua jornada por terras lusitanas, trazendo em sua bagagem um livro de artista de uma autora há muito tempo falecida. Charlotte Salomon era seu nome, uma pintora judia que viveu em Berlim com sua família quando teve início a Segunda Guerra Mundial. Refugiou-se na Riviera Francesa e paulatinamente se confrontou com a trágica revelação. Ao longo dos anos, as mulheres de sua família, sua tia, sua mãe, sua avó e bisavó, uma a uma, decidiram tirar suas próprias vidas. Ao longo de sua breve e trágica história, se deparou com a importante decisão: ou também tirava sua própria vida, ou fazia algo de significativo com ela. Decidindo pela segunda alternativa, se posicionou contra o nazismo crescente e durante o ano de 1941 produziu cerca de 700 pinturas que contavam a história de sua vida de maneira ficcionalizada, misturando a elas trechos de música, poemas e peças teatrais que davam ao volume uma narrativa muito diferente do que se costumava produzir em seu tempo. Pela potência desta história, trago-a como exemplo do que podemos criar quando nos posicionamos como agentes ativos da história, através do conhecimento de sua ancestralidade, das escolhas que tomou ao longo da vida. Charlotte pôde nos presentear com sua obra Vida ao Teatro, uma opereta, que além de ser um trabalho de arte, foi uma forma de cura e um documento histórico sobre a vida de uma mulher artista que sobreviveu ao apagamento de muitas outras histórias pelo nazismo. O livro de artista e sua narrativa foram divididos pela autora em três partes principais: prelúdio, seção principal e epílogo, sendo o prelúdio introduzido por um programa de leitura no qual Charlotte explica a forma de ler, assim como os personagens e o contexto da história. Os personagens de Vida ao Teatro, uma opereta, são fortemente baseados nos personagens da vida de Charlotte. Ela, inclusive, é um deles. No entanto, não podemos considerar a narrativa criada pela artista como fidedigna à realidade. Isto
pois em sua obra não há como distinguir o que é realidade ou ficção. Primeiro, por ser uma obra reconhecida póstumamente. Segundo, porque talvez não fosse a intenção da artista evidenciar acontecimentos reais. O modo como Charlotte desenvolveu o videoteatro, uma opereta, evidencia que ela estava mais preocupada em visibilizar as suas próprias agonias. As cores também são um elemento importante na obra de Charlotte e direcionam a narrativa. No prelúdio, primeira parte de Vida, o Teatro, uma opereta, podemos observar o considerável uso das cores primárias em tons claros e vibrantes, que se tornam mais escuros e turvos no decorrer da narrativa, na seção principal e no epílogo. Esse, por último, não apresenta um acabamento como nas sessões anteriores, geralmente a hipótese de que Charlotte precisou acabá-lo rapidamente. Charlotte também recorre à sequência e repetição para a criação da narrativa. Em muitas de suas pinturas, podemos ver vários personagens se repetirem lado a lado, como frames de movimento, como a garota em vestido azul ou a mulher em vestido rosa. A artista também usa a repetição de rostos de uma mesma personagem quando há uma fala extensa. Neste caso, o texto geralmente é escrito ao redor das faces. O livro de artista me acompanha desde minha entrada na graduação em 2014 e já planejava abordá-lo durante a pesquisa. No entanto, foi somente com o trabalho de Charlotte que encontrei um norte. Comovido pela sua história e a potência das imagens que criara, me aprofundei no conceito de livro de artista autoficcional, um livro de artista que parte da história de vida de seu autor, mas que não possui comprometimento com a verdade ou apenas com uma verdade. Como em Vida o Teatro, uma opereta, através de um livro de artista autoficcional, podemos brincar com a identidade daqueles personagens que participam ativamente de nossa vida. Eu posso me tornar o herói, assim como a professora Cláudia pode se transformar na professora Aranha, e cada um dos professores da banca em magos poderosos. Mas ainda assim, seriam um pouco eles mesmos de verdade. A autoficção também vai ao encontro da qualidade movente da memória. Nossa mente atua de forma a nos levar a esquecer tudo aquilo que é banal. São as memórias de curta duração, enquanto nos leva a lembrar tudo aquilo que nos tocou emocionalmente ao longo da vida. Momentos de felicidade, tristeza, orgulhos, encanto, são as memórias de longa duração. Essa memória é guardada em uma caixa no fundo de nossa mente, para que possamos acessá-las quando quisermos. Mas ao mesmo tempo em que nossa mente permite essa mágica, ela não conta que somos seres humanos inquietos por natureza e que estamos por aí a mudar de ponto de vista o tempo todo. Se me lembro hoje do meu aniversário de 10 anos de uma forma, daqui mais de 10 anos poderei compreendê-lo de outra forma. Cada vez que revisitamos nossa memória, as coisas parecem iguais, mas levemente diferentes. Assim, quem sabe, não vivemos a vida real de maneira autoficcional? E se pudermos ressignificar nossa forma de sermos professores através do exercício da memória e da criação imagética? Assumindo que somos seres criadores de imagens, penso nas narrativas visuais e no exercício da educação de um olhar simbólico através desse ato. A imagem, em síntese polissêmica, também é como nossa memória. Ela é matéria volátil e reage de acordo com nossa percepção sobre ela. Assim, busquei através das artes visuais aquele que julguei o melhor suporte para lidar com a narrativa, a memória, o imaginário e a autoficção, o livro de artista. O livro de artista pode possuir formas e sequencialidades variadas, e no caso dessa pesquisa, ele é dividido em dois grandes grupos. O primeiro se refere aos livros múltiplos, que em sua maioria possuem impressões a baixo custo ou são confeccionados de forma artesanal, em grandes tiragens ou em tiragens reduzidas. O segundo se refere aos livros de artista formados pelos livros-objetos, que são compreendidos como peças únicas que conservam propriedades escultóricas, livros únicos ou de tiragem reduzida, mas que conservam propriedades artesanais ou escultóricas. Já o livro de artista, enquanto herdeiro da forma e da linguagem gráfica do objeto livro, pode apresentar o tom confessional de diário íntimo, servir como suporte para documentações e catalogações variadas, pode guardar informações, memórias, ideias. Já como objeto de arte, demanda envolvimento e sensibilidade de seu fazedor. Produzir um livro de artista perpassa diversas escolhas que o arte-educador precisa definir conscientemente para obter um resultado ou apresentar uma solução para suas inquietações que o levaram a criar o trabalho em primeiro momento. No entanto, para definir tais escolhas, consultamos em nossa mente nossos gostos como exemplos, revisitamos memórias em busca de um fragmento de cor que acreditamos ter visto em algum período importante de nosso desenvolvimento. Lembramos de quando aprendemos a escrever, pelas diferentes caligrafias que passamos, pelo primeiro livro lido, visto, tocado, sentido,
pela primeira autora que nos emocionou com suas palavras. Ao criar, independente do suporte ou linguagem que usamos, ativamos o imaginário em busca de referências para o que estamos a produzir. Fazemos fluir, através de nossa memória, tudo aquilo que entendemos de livro, de objeto, de arte, desde seus signos aos seus símbolos. É desta relação entre memória, aprendizado, história pessoal e inserção no mundo dos outros que se produz o imaginário, que pode ser entendido como um grande museu onde residem todas as imagens produzidas e a produzir pela humanidade. Algo que caracteriza o ser humano como produtor de imagens que, ao criar, resgata da memória, do percebido e do herdado, o acervo imagético produzido durante o trajeto antropológico do ser humano no planeta Terra. Desta forma, também considero o livro de artista uma tecnologia do imaginário, pois toda tecnologia produz o imaginário. Entretanto, quando me refiro ao livro de artista como uma tecnologia do imaginário, trato da utilização de tal dispositivo como vista a produções de visões simbólicas de mundo. Dessas reflexões surgiu o curso de formação continuada O que é ser professor, visibilizando o imaginário em livros de artista, que correu entre os dias 25 de agosto e 11 de setembro em 5 encontros, divididos entre discussões teóricas e encontro virtual na plataforma webconferência da UFPEL e ambiente virtual no Google Sala de Aula para discussões e postagens dos trabalhos práticos, como um fórum online. Unindo teoria e prática, o curso teve como objetivo geral subsidiar a criação de um livro de artista coletivo, partindo das reflexões acerca da formação docente, memória, imaginário, projetos de vida e narrativas de si. Como formação continuada, o curso também foi pensado de forma a proporcionar um material didático, podendo ser usado pelos professores inscritos para elaborar aulas e outras atividades acerca dos temas abordados. Desta forma, foi disponibilizado o plano de ensino para os participantes, com todos os detalhes dos encontros em formato acessível para ser utilizado em ambiente escolar, ou usar como base para o desenvolvimento de suas próprias atividades com seus alunos. O grupo formado se mostrou diverso em suas vivências, atuando em diferentes segmentos da educação. Estudantes de licenciatura, funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, professores de rede federal, da rede particular e da rede municipal, e de diferentes cidades do estado do Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, Charqueada, São Jerônimo, Porto Alegre e Santana do Livramento. Com o objetivo de produzir um livro de artista coletivo, montei o plano de ensino pensando em atividades processuais que levassem o grande grupo a experimentar o livro de artista e as narrativas visuais, ao mesmo tempo em que refletiam acerca da memória, imaginário e histórias de vida. No primeiro encontro, intitulado O Livro de Artista, Conceitos e Características, foi realizada a introdução do curso ao grande grupo, assim como foi aberto um espaço para cada um se apresentar. Após este primeiro momento, foi ministrada uma aula teórica acerca dos fundamentos do livro de artista e suas origens, utilizando de alguns artistas que são considerados pioneiros do livro de artista enquanto gênero artístico, como Ed Ruscha, Daniel Spoerri, Dieter Roth e Ben Vautier. O objetivo era fazer com que os participantes compreendessem a diferença conceitual entre o livro Codex e o livro de artista. Na sequência, o segundo encontro versou sobre imaginário e discurso não verbal, abordando os conceitos referenciados nessa pesquisa através de Gilbert Girard, Judemir Machado da Silva e Lucrécia Ferrara, os referenciais artísticos trazidos até então. Buscou-se neste encontro trazer um repertório imagético para melhor compreender a estrutura narrativa que o discurso não verbal oferece. Para aprofundar as questões derivadas do imaginário e para terem um primeiro contato com a prática do livro de artista no curso, foi proposta a realização da primeira tarefa prática do curso, a produção de um livreto de artista. O objetivo era de que o grande grupo respondesse, utilizando imagens, à pergunta: quantas semanas tem um dia e quantos anos tem um mês? Retirada do livro das perguntas de Paulo Neruda, de forma a ativar o imaginário, percebendo que imagens trazemos à tona quando pensamos em algo tão banal quanto o nosso cotidiano, e o poder de síntese que elas podem tomar. Frente aos resultados da primeira prática, cada um dos participantes foi relatando as memórias e percepções que os impulsionaram a criar o livreto. Dentre a maioria das respostas imagéticas trazidas, a falta de tempo foi a mais frequente dos professores em atuação. Seus livretos trouxeram imagens que exprimiam angústias e esgotamentos referentes a uma rotina corrida e a dificuldade de atrelar trabalho escolar e trabalho doméstico enquanto em isolamento social. No terceiro encontro, foi discutido acerca das narrativas, memórias e seus suportes visuais, utilizando dos teóricos Walter Benjamin acerca do conceito de narrativa e Vera Maria Antonieta Brandão acerca do conceito de memória. Para isso, criei o jogo Em Busca da Fotografia Perfeita, via formulário Google, no qual, através de uma narrativa ficcional,
o jogador viajava pelos cenários das fotografias referenciadas. Quando o jogador encontrasse o cenário com o qual ele mais se identificou, ele deveria clicar em fotografar, o que resultaria no final do jogo, revelando a imagem da fotografia que o participante deveria fazer a releitura. No quarto encontro, adentramos os conceitos da narrativa autoficcional, atrelando as histórias de vida. Nessa etapa, utilizei o livro de artista Vida ou Teatro, de Charlotte Solomon, como exemplo de uma narrativa autoficcional imagética, contando sua história e análise de sua obra. Aqui retomei os conceitos de memória, imaginário e formação experiencial e propus a última atividade prática do curso, a criação de páginas de um livro de artista que visibilizassem a resposta da seguinte pergunta: o que é ser professor? A partir dos resultados do grande grupo, separei aqueles símbolos que foram visibilizados com maior frequência, dividindo-os em dois grandes núcleos simbólicos. O primeiro núcleo simbólico apresentado se intitula Ser professor é caminhar, é deslocar-se, é entender que a formação é processual e contínua, constituído por imagens que simbolizam o trajeto, o percurso e o deslocamento, dão a ver o reconhecimento das histórias de vida e da percepção de que as escolhas feitas durante a vida interferem no modo como os sujeitos se constituem e se percebem, de que mesmo algumas vezes trilhando caminhos diferentes, todos estão em sua própria jornada. Tais símbolos vão ao encontro dos processos autoformadores, os quais busquei suscitar com o curso de formação continuada. A autoformação versa que a formação dos sujeitos se dá ao longo da vida de forma processual e contínua, e se pensarmos neste processo como um percurso, percebemos que o uso de símbolos que respondem à desafiadora pergunta "o que é ser professor?", com trajetos, estradas ou pontes, reforçam de que tais sujeitos da pesquisa possuem uma percepção autoformadora sobre si. O segundo núcleo simbólico, intitulado Ser Professor é mediar, é desvelar, é educar o olhar de si e dos outros, versa sobre o olhar sensível, sobre a visão e o ponto de vista. As imagens em evidência nos segmentos do livro de artista coletivo que contemplam este núcleo revelam símbolos como o olho ou objetos da visão. Vêm ao encontro da percepção de um fazer docente atrelado ao presente, atencioso, afetivo e atento. Estes símbolos reforçam as discussões presentes no início dessa apresentação, quando verso sobre as diferenças entre olhar e ver, assim como a pedagogia do olhar simbólico e seu papel na formação humana. Essa, por sua vez, tem o intuito de, através dos processos autoformativos ligados ao imaginário, explorar as dimensões do ser humano. Assim, percebo que, ao serem frequentes em muitos trabalhos, estes símbolos evidenciam que parte dos sujeitos dessa pesquisa dão valor ao olhar sensível e atento como instrumento de formação humana e de seu trabalho, e o incorporam no modo como constituem o seu fazer docente. Lembro que ainda no primeiro encontro do curso de formação continuada, perguntaram ao grande grupo o que entendiam por livro códex e livro de artista. Neste dia, obtive uma resposta que permaneceu comigo durante parte da escrita dessa dissertação. Eu penso o livro como algo mais formal, mas o livro de artista tem uma audácia gostosa. Esta audácia gostosa da qual o participante se referiu é um dos motivos pelos quais eu escolhi o livro de artista como suporte para visibilizar o imaginário. Toda técnica e gênero artístico possui seus modos de se trabalhar com a produção do conhecimento sensível. É esta a grande importância da arte na sociedade e principalmente nas escolas. Essa audácia gostosa da qual o participante se referiu é um dos motivos pelos quais eu escolhi o livro de artista como suporte para visibilizar o imaginário. Toda técnica e gênero artístico possui seus modos de se trabalhar com a produção do conhecimento sensível. É esta a grande importância da arte na sociedade e principalmente nas escolas. No entanto, confio no livro de artista por beber da força do imaginário que o objeto livre remete. Não somos um país de leitores, mas graças às escolas e ao material didático público, muitos possuem acesso ao que é o objeto livre, seja o livro didático ou um caderno de anotações. Manusear o livro de artista é manusear a memória do livro, a nossa memória e a memória histórica do objeto livre. Esta que nos compele a confessar nosso íntimo, um diário, ou anotar tudo o que achamos interessante, um caderno, ou escrever sobre nossa história de vida, uma autobiografia. Estamos interligados ao livro desde os primórdios de nossa história, quando as ideias eram muitas para mantermos em nossa cabeça e o volume pesado demais para carregarmos em pedras. O livro de artista nos permite brincar com essas percepções históricas e culturais, nossas e do coletivo, e por provocar essas surpresas, deslocamentos e audácias gostosas, é que eu percebo como uma tecnologia do imaginário, ou seja, uma ferramenta que produz imaginário. Isso, pois sendo um espaço que pede nossa intervenção, o livro de artista também nos abre para a experiência. Assim,
Resgatamos em nossa memória as nossas referências históricas e culturais do que um livro é, para que possamos compreender o que se passa em um livro de artista. Desta forma, perceba o imaginário como uma força que, se tornada consciente, educa os sentidos, pois está fortemente atrelada à nossa forma de estabelecer valores. O que entendemos por objeto livre, por exemplo, é um valor, assim como o que entendemos por livro de artista e o que entendemos sobre ser professor são outros. Ao longo do curso de formação continuada, de forma processual e atenciosa, discutimos acerca da memória, imaginário, histórias de vida e produção de sentido, onde trouxe referenciais artísticos do campo para somarem aos produzidos através dos 3 trabalhos práticos, sendo os 2 primeiros etapas de experimentação, visando uma produção mais madura da última prática, que contou com a criação dos 4 páginas que integraram o livro de artista coletivo. Sempre defendi a postura de um professor artista, que possui um processo simbiótico entre o criar e a sua própria formação humana, ou seja, de um professor que ao criar se cria. Vejo tal postura como necessária, pois os processos de autoformação são essenciais para não nos sentirmos estagnados no tempo. Ao atualizar nossos valores, nossos pontos de vista em relação ao mundo e às pessoas, também aprendemos a lidar com a diversidade e com a diferença não apenas presente nos outros, mas em nós mesmos. E foi o que busquei despertar no grande grupo inscrito no curso. Os resultados visibilizados pelos participantes não falam apenas de si, mas de uma percepção coletiva sobre a docência. Essa percepção se torna muito mais potente quando não está atrelada ao visual, pois pela condição polissêmica do trabalho artístico, provocamos confrontos e rupturas ao produzir e a fluir do livro de artista. Os núcleos simbólicos definidos reafirmam os pontos trazidos com esta pesquisa em relação aos processos de formação experiencial trazidos por Jussot e pela pedagogia do olhar simbólico trazido pela professora Cláudia, revelando que os sujeitos da pesquisa encaram a docência através de vieses autoformadores, ressaltando pluralidades, singularidades e contradições que o constituem. É interessante notar que, por mais que o objeto desta pesquisa não tenha sido a análise dos mitos que tais núcleos simbólicos elencados abarcam, há uma certa similaridade com alguns dos mitos encontrados pela professora Cláudia Brandão em sua tese de doutorado. Por exemplo, o professor mediador possui semelhanças com a figura de Prometeu, o titã grego responsável por presentear a humanidade com o fogo dos deuses e posteriormente punido por tal ato. Assim como o professor caminhante, possui suas semelhanças com o deus grego da viagem e comércio, Hermes, responsável pela circulação de informação e conhecimento do mundo antigo. Perceba a partir de tais semelhanças que estes mitos abarcam percepções que muitos professores possuem acerca do ser e do fazer docentes, mas que não necessariamente signifiquem uma influência em suas práticas em sala de aula ou nas práticas propostas ao longo do curso de formação continuada, mesmo que ao avaliar tenham dito que o mesmo foi transformador e positivo para sua formação. Assim, é importante ressaltar que perceba o ser humano detentor de uma natureza que habita o contraditório. Isso, pois se falamos de imaginário, desses afluentes imagéticos que percorrem a consciência humana, é que devemos considerar o mito em sua condição de imagem arquetípica, como detentora de uma ambiguidade, de um lado bom e de um lado ruim, diurno e noturno, negativo e positivo. E se a contradição repousa nas imagens, ela também repousa no ser humano, uma vez que ele próprio as produz. Percebi ao longo da análise das imagens produzidas pelo grande grupo o que poderia considerar como um mal do mito. Ou seja, quando percebemos o professor mediador como Prometeu, ele pode ser tanto aquele que educa o olhar, que mostra a beleza do mundo, quanto também pode ser aquele que direciona o olhar e o influencia. Já o professor caminhante, visto como Hermes, ao mesmo tempo que pode fazer fluir o conhecimento e aprender com sua própria jornada, também pode tropeçar nos seus próprios recalques, nos próprios desafios que se erguem em sua trajetória. Nada garante que esse professor caminhante que tropeça seja realizador de trocas saudáveis. Isso, pois mesmo Hermes também agia seguindo seus próprios interesses. Percebo que o livro de artista como suporte para visibilizar o imaginário enriquece esse processo de narrativa de si, pois, aliado à autoficção, permite que as imagens brotem sem uma censura por parte de quem as produz, principalmente quando percebemos que o nosso processo de comunicação verbal e escrito muitas vezes é selecionado, é racional, passa por uma censura e um filtro colocado por nós mesmos. Assim, através das imagens, podemos dizer aquilo que não poderia ser dito de outra forma.